Meus irmãos, com a graça de Deus, hoje gostaríamos de estudarmos a palavra de Deus, ouvirmos mais do Senhor, a voz do Senhor que troveja. E na palavra do Senhor hoje eu gostaria que os irmãos abrissem em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Gostaria de ler com os irmãos do versículo 14 até o versículo 19. E hoje atentaremos mais para o início do versículo 14. 2 Timóteo 2, 14 ao 19. Essa é a segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Assim diz a palavra do Senhor. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós já louvamos a Ti, nós já rendemos graças ao Senhor. Hoje nós já cantamos que o Senhor está presente, que Cristo está presente aqui nesse celebrar. Nós buscamos a Ti, Senhor, nós não somos nada sem Ti, a Tua palavra, Senhor, é ela quem nos conduz, é ela quem nos alimenta. Nós necessitamos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor conduza cada coisa para a Sua glória. E que essa manhã, Senhor, sejas adorado, sejas glorificado aqui na Igreja Batista de Parquelândia. Que a Tua palavra fale conosco, Pai, e que ela nos conduza. Até a glória nós vivemos para Ti, Senhor, e aguardamos o nosso Cristo. No nome dEle nós oramos. Amém. Irmãos, o que é que um servo do Senhor que sofreu tanto como Paulo sofreu, no fim da sua carreira, pode dizer para um jovem pregador com temores e muitas batalhas para travar? O que poderia encorajar um cristão que precisa florescer em coragem e ousadia? Irmãos, a gente percebe nas duas cartas de Paulo a Timóteo que Timóteo ele está aflito. Timóteo poderia estar perdendo a esperança, pensando no que o aguardava no futuro. Certamente ele participou, apóstolo, sobre uma série de problemas que estavam acontecendo entre o povo de Deus. Um resumo até do que lemos aqui, do 14 ao 19. Contendas de palavras, discussões que não prestavam a produzir nada, exceto a subversão. Subversão significa destruição dos ouvintes. Falatórios inúteis e profanos, conversas sem reverência e temor, falando apenas de coisas vazias, coisas impuras, e que faziam com que os outros se lançassem a pecados maiores, mais grosseiros. Aqui a gente vê uma linguagem que corrói como câncer. Ela se espalha, essa linguagem ela causa destruição. Até um tal de Fileto está aqui nessa lista de Himeneu e Fileto. Fileto é um nome que significa amado, mas o amado aqui com esse significado. E mesmo assim se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e pervertendo a fé a alguns. Irmãos, olhando para esse cenário, então poderíamos pensar em Paulo como um senhor cansado, dizendo assim, como ele disse no capítulo 4, o tempo da minha partida é chegado, Timóteo 4, versículo 6. E, irmãos, não seria um absurdo se ele estivesse desmotivado. Não seria um absurdo se ele estivesse pessimista quanto ao Evangelho. Mais de 30 anos de ministério escrevendo de uma fria e solitária prisão romana. Os da Ásia o abandonaram. Alexandre, o latoeiro, causando muitos males. Na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor, antes todos o abandonaram. Talvez
Paulo pudesse dizer para Timóteo o seguinte: Timóteo, não vale a pena se esforçar. Timóteo, vamos fazer o seguinte, as coisas são como são, elas são desse jeito, não adianta, faça o básico. Olha para mim, Timóteo, onde eu vim parar? Seja um crente mediano, não se preocupe tanto com isso, pois sempre foi e sempre será assim. Mas, meus irmãos, não é isso que Paulo diz para Timóteo. Na verdade, apesar de ele confirmar o cenário desfavorável para o evangelho ser anunciado, ele fala para Timóteo o que pode encorajar todo o crente. Timóteo, acima das pessoas, acima de nós, acima dos problemas, acima das questões e opiniões humanas, existe um Deus na mais perfeita grandeza. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Por isso, permaneça pregando as mesmas verdades. Irmãos, a gente percebe essa ênfase de Paulo reconhecendo Deus em toda a carta, tanto 1 Timóteo quanto 2 Timóteo. Mas especialmente aqui, em nossa passagem, diante dessa situação, eu gostaria de enfatizar o que aparece logo no início. E vamos nos atentar apenas à primeira frase, no versículo 14. O que Paulo diz? Dá testemunho solene a todos perante Deus. Irmãos, isso muda tudo. Muda as motivações, isso muda a nossa confiança, isso muda a resolução. Perante Deus implica o peso necessário. Deus está presente para testificar que a sua mensagem foi dita. O Senhor sabe o que os outros ouvintes ouviram. O Senhor sabe que eles se tornaram cientes do que foi dito. Então agora o ônus, o dever sobre eles é de seguir em frente em reverência ao Senhor. Pois o testemunho, irmãos, é perante Deus. A imagem é resumida, né? A gente fala aquela frase latina, coram Deo, diante da face de Deus. Irmãos, não existe um dia, se quer que você viva, que não esteja diante da presença de Deus, da face de Deus. Nós estamos aqui e Deus está presente. Essa é uma manifestação da presença de Deus que nós devemos almejar. Isso muda tudo, irmãos. O mundo não anseia pela presença de Deus, o mundo busca fugir da presença de Deus, mas nós ansiamos pela presença de Deus. O nosso testemunho é diante de Deus. Inclusive, isso traz conforto aos cristãos, pois a sua responsabilidade é falar a verdade. 2 Coríntios 13, 8, o apóstolo Paulo diz, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então, Paulo está dizendo, dá testemunho solene a todos perante Deus. Por que solene, irmãos? Porque a incumbência que nós temos nesse testemunho é sobre a vida eterna ou a morte eterna. E nós devemos exortar aos homens para examinarem a verdade, em vez de disputarem com palavras. Olha só o que a palavra de Deus nos diz em João capítulo 5. Vamos abrir a palavra de Deus. João capítulo 5. Nós percebemos no ministério de Jesus um dos exemplos de muitos feitos que o Senhor executou, seus milagres. E em João 5, Jesus, ele cura um paralítico no sábado. E então buscavam o matar. E então ele fala sobre o testemunho. E Jesus diz no versículo 39 de João capítulo 5, o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Será que Paulo aprendeu de Jesus também? Porque o apóstolo Paulo diz, no texto que nós lemos em 2 Timóteo, o seguinte: Timóteo, você deve ser como um obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja o quê? Maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, o testemunho é importante, porque é a verdade que pode gerar vida eterna. Quando Jesus diz, examinai as Escrituras, nelas você vai ter a vida eterna. Então Jesus está mostrando, e assim como Paulo está dizendo, a verdade é o essencial, e é perante Deus que você está fazendo isso. Você está perante Deus, Timóteo, por isso testemunhe. Irmãos,
Um dos impeditivos maiores de uma evangelização maior é pensar nos homens e se esquecer de Deus. Os homens serão perversos sempre, estarão vivendo, nós estamos vivendo nos últimos dias. As pessoas não gostam do verdadeiro evangelho, a não ser que Deus abra o seu coração. Mas a nossa ousadia se dará pelo quê? Pelo simples fato de que estamos perante Deus. E Ele nos fala para testemunharmos. Irmãos, é difícil nós vemos os nossos parentes rejeitando. É difícil nós vemos os nossos colegas fazendo pouco caso, os nossos filhos desdenhando. Mas isso não deveria nos impedir de anunciar as boas novas. Sabe, irmãos, às vezes na palavra de Deus, os versículos mais famosos que nós conhecemos, eles têm o seu peso, é claro, e eles causam um peso na passagem quando nós lemos, mas nós sabemos que existem certos contextos que trazem um peso maior ainda para esse versículo. Por exemplo, ainda em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte para Timóteo. O que ele diz? Timóteo, e a gente conhece muito esse texto. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Timóteo, prega a palavra. Que texto maravilhoso, irmãos. Que apelo, que exortação solene de Paulo. Quantas verdades, quanta ousadia. Isso deveria mexer com a coragem de Timóteo. Mas eu acho que o versículo 1 traz ainda mais força, irmãos, para essa exortação. Porque Timóteo, ele precisava ouvir o seguinte, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, pregue a palavra. Irmãos, Paulo não disse para Timóteo assim, Timóteo, perante o procônsul romano, pregue a palavra. Ele não disse assim, Timóteo, perante os fariseus, perante os escribas, pregue a palavra. Paulo não disse assim, Timóteo, perante a sua avó Lóide, perante a sua mãe Eunice, pregue a palavra. Não, ele diz, Timóteo, perante Deus e Jesus Cristo, pregue a palavra. Esse é o peso, irmãos, perante Deus. Se nós estamos perante Deus, devemos pregar a palavra de Deus. Dá testemunho solene a todos, perante Deus. Sabe o que isso quer dizer também, irmãos? Às vezes a gente não tem a real noção disso. Nós estamos perante o Deus que tudo pode fazer. Tudo pode fazer. Salmo 77, versículo 14 diz, Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. O nosso Deus evidenciou o seu nome. O nosso Deus fez maravilhas entre os povos. E entre nós tem operado maravilhas. Nós estamos diante do Deus que tudo pode fazer. Deus não deixou a sua criação à mercê das suas próprias escolhas. Ele é um Deus que intervém. Se nós cremos que estamos na presença de Deus, nós seremos mais ousados em nosso falar. Nós seremos mais ousados em nosso testemunhar. Irmãos, como é que você pode competir com uma linguagem que corrói como câncer? Como é que você pode competir com falatórios inúteis e profanos? Isso faz parte do cardápio, isso faz parte do paladar do brasileiro. Lembra, Timóteo, é perante Deus, e Ele tem todo o poder. Mateus capítulo 19, vamos abrir a palavra de Deus. Existe aqui o relato da questão da qual a gente percebe, exemplificando, que a gente precisa crer mais no poder de Deus. Mateus 19, versículo 23, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Versículo 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Aí Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Irmãos, nós testemunhamos perante Deus, tudo é possível para Deus. A ação de Deus é poderosa, não é a ação humana que é poderosa. Nós não somos poderosos, nosso Deus é poderoso. Isso muda todas as coisas. Isso transforma a nossa coragem, a nossa ousadia. Falar, pregar a verdade de Deus, porque nós estamos perante do Senhor.
Dá testemunho solene a todos perante Deus. Outra consideração importante, irmãos, que nós fazemos, testemunha perante Deus, é pensarmos sobre a bênção do Senhor em nosso testemunho para torná-lo próspero. Perante Deus reforça que Deus vela pela sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz: porque eu velo sobre a minha palavra, para a cumprir. Deus está velando. O que significa? Deus está velando por sua palavra, Deus está vendo, Deus está mantendo vigília presente. Irmãos, o mais interessado em nosso testemunho não é qualquer irmão aqui, é Deus. Deus está interessado na sua palavra sendo dita. Deus não prometeu abençoar os falatórios profanos. Deus não prometeu fazer prosperar as contendas de palavras vazias. Mas ele diz em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Deus designou a sua palavra para prosperar. Não é para aquilo que eu designei, não é para aquilo que o irmão designou, é para aquilo que Deus designou. Ele está presente perante o testemunho. Já viram naqueles tribunais, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde tem uma base cristã, aí a pessoa vai lá para testemunhar, aí ela coloca a sua mão sobre a Bíblia, e é questionado o seguinte: jura dizer a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade, que Deus o ajude? Aí a pessoa fala: eu juro. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, fale a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, e Deus irá te ajudar, porque é perante Ele que você está testemunhando. Essa é a maravilha, irmãos, da igreja do Senhor. Dá testemunho solene a todos perante Deus. Perante Deus, irmãos, outra questão importante: que diferença isso faz na maneira como nós recebemos a mensagem? Você já parou para pensar que tudo que você ouviu da palavra de Deus até hoje, Ele estava presente? Isso é muito sério, irmãos. Toda a pregação que você ouviu foi perante Deus. O que isso gera em você? Primeiro, é claro, deve gerar arrependimento. Senhor, quantas vezes eu ouvi sobre santidade e a santidade do teu filho, mas eu ainda estou ignorando. Quantas vezes eu ouvi sobre oração, que o nosso Cristo intercede por nós, que está sempre diante do Pai intercedendo por mim, mas eu ainda não estou atento para as orações. Quantas vezes, Senhor, eu ouvi falar do poder transformador do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas mesmo assim ainda ignoro a eficácia dele, e tento buscar em outras coisas a salvação para mim, e não em Jesus. Irmãos, tudo que você ouviu da palavra de Deus até hoje, Deus estava presente, Ele sabe que te foi ensinado. É muito importante isso, irmãos. Nós conhecemos a vontade do nosso Senhor através de sua palavra. Outra questão importante: dá testemunho solene a todos perante Deus. Você já parou para sondar na expectativa que você tem em ouvir a palavra do Senhor? Irmãos, perante Deus muda a nossa expectativa. Uma coisa é você vir à igreja pensando na presença de seus irmãos. Uma coisa é você vir na igreja pensando na presença de um conferencista famoso. Uma coisa é você vir na igreja pensando na presença do pastor. Mas infinitamente maior é você vir à igreja pensando na presença de Deus. Deus está presente aqui. Irmãos, isso muda tudo. Isso junta as pessoas, isso faz você chamar outros para ouvir, isso faz você aguardar, faz você realizar o que for preciso para reservar este momento, porque Deus está presente. Vamos ver um exemplo das Escrituras. Vamos abrir a palavra em Atos capítulo 10. Irmãos, aqui todo o cenário é um cenário da providência de Deus, como a nossa vida é. Mas olha tudo o que acontece para chegar ao momento culminante da palavra de Deus. Em Atos 10 a gente vê o exemplo que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana. Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse é o começo do capítulo 10. Irmãos, aqui você vê o relato que Deus o visita com um anjo, e os irmãos lembram o que o anjo diz, né? Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora vamos observar alguns detalhes. No versículo 5 a gente percebe que Deus instrui Cornélio a chamar Simão,
que tem por sobrenome Pedro. Isso aqui é o Senhor movendo em sua providência para que Cornélio ouça a palavra de Deus, o testemunho. Aqui, sabe o que Deus está fazendo, irmãos? Agindo de formas extraordinárias. Deus está abençoando a busca de Cornélio. Deus está marcando um encontro entre ele e o testemunho de Deus. Por isso ele manda chamar Pedro. Se você já orou por um momento diante da presença de Deus, as suas orações foram ouvidas e Deus marcou um encontro seu com a sua palavra e testemunho. Essa é a bênção de Deus. Tudo é ação de Deus, irmãos, para estarmos aqui reunidos. A sua carne não queria, Satanás não queria, mas Deus marcou um encontro com você. Graças a Deus por isso. Cornélio, ciente da presença de Deus, ele vai e manda buscar Pedro. A gente vai olhando aqui no texto do capítulo 10, que Pedro está sendo preparado por Deus. O versículo 9, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Cornélio está lá buscando ouvir o testemunho de Deus. Pedro está orando também ali. E ele tem uma visão de Deus, Pedro. E o resumo da visão está aqui no versículo 15. Qual é a explicação? Ao que Deus purificou, não consideres comum. Deus está falando, Pedro, pregue aos gentios. Deus está mudando, irmãos, inclusive as estruturas judaicas de Pedro. E Deus está transformando e marcando o encontro de Pedro com Cornélio para trazer o testemunho de Deus. Versículo 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: eis aí 2 homens que te procuram, enviados por Cornélio. Versículo 20, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: a que me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Até aqui, irmãos, você pode pensar assim, ok, todo esse mover, mas é um discurso, são as palavras sendo ditas, ainda falta alguma coisa aqui. Pedro e Cornélio, então, se conhecem, porque Pedro se desloca, vai até a Cesareia. Versículo 24, esperando por eles, Cornélio, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, todo mundo na expectativa, irmãos. E então, quando eles se conhecem, Cornélio relata a visão que teve e finaliza a fala dele no versículo 33, dizendo o seguinte a Pedro: portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui. O que ele diz? Na presença de Deus. Na presença de Deus, irmãos. Todo o mover de Deus. Pedro sendo chamado. Cornélio também se esforçando, chamando todos para estarem presentes. Mas ele fala, agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus. E qual é o resultado? Seguinte, prontos para ouvir tudo o que te for ordenado da parte do Senhor. Meus irmãos, o que prepara um crente para um culto? É saber que Deus está presente. O que prepara você? Pode ter uma expectativa maior? O fulano de tal vai estar aqui, então eu estou na expectativa. Não. A presença de Deus faz você se reunir, faz você, pai de família, chamar os seus filhos, a sua esposa, e vir aqui ouvir a palavra de Deus. A presença de Deus faz um jovem que tem vários convites para lá e para cá, para parar tudo. Não, eu quero ouvir a palavra de Deus. A presença de Deus faz você ali inquieto por tanta coisa, talvez pensando em fazer algo na sua particularidade. Eu preciso resolver os problemas próprios. Não, porque Deus está presente. O testemunho está sendo dito. Então eu venho, eu me reúno, estamos todos aqui prontos para ouvir na presença de Deus. O que faz sentido, irmãos, de uma igreja se reunir se Deus não está presente? Mas nós devemos cantar como cantamos muitas vezes. Deus está presente entre pecadores como nós. Mas Ele está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Paulo diz para Timóteo, dá testemunho solene a todos perante Deus. Irmão, se você passou por algum momento, algum culto, alguma reunião, algum momento onde a palavra de Deus estava sendo pregada e você não considerou a presença de Deus,
que o Senhor te traga, mais uma vez, a convicção: Ele está presente, Ele se interessa pelo testemunho, Ele cuida da sua igreja, Ele está velando para que a sua palavra se cumpra, e ela não voltará vazia. Nosso Deus é poderoso. Passaram céus e terra, mas a sua palavra permanece eternamente. Amém? Vamos orar. Senhor eterno Deus, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua presença, Senhor. A nossa expectativa maior em todas as coisas é que o Senhor está presente. Senhor, nós não temos nada a oferecer a Ti senão a nossa atenção, o nosso culto, a nossa devoção. Mas o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. O Senhor é quem faz mudar as situações, o Senhor é quem transforma vidas através da sua palavra. O Senhor é quem nos dá a viva esperança do retorno de Jesus Cristo. Nada podemos fazer sem Ti. O Teu poder se aperfeiçoa em nós, em nossa fraqueza. E a Tua palavra sendo dita e pregada, Senhor, diante da Sua presença, é que nos dá confiança em todas as coisas. Sejas glorificado, Senhor, aqui na Igreja Batista de Parquelândia, para que a Sua glória não seja tomada, para que o Senhor seja exaltado e Cristo seja tudo em todos. Em nome do nosso Salvador, aquele que fez tudo por nós, nós oramos e agradecemos. Amém.